que existe uma mudança no status quo de um personagem que é querido pelos fãs, os fãs, ou não fãs, na verdade, eles vão à loucura reclamando de tudo que eles podem reclamar. E o anúncio de um possível Superman negro nos cinemas trouxe aí tudo que era nerd de reaça à loucura. E se eu falar pra vocês que no universo DC a gente pode ter mais de um Superman e esses Superman serem completamente diferentes? Salve galera, Diego Silver pro nosso Silverdices, e hoje galera, eu tô aqui para trazer polêmica, para apresentar para vocês Supermans negros. Mas antes eu quero agradecer todo mundo que vem se inscrevendo aí no Silverdices, porque eu tenho feito um trabalho de panfleteiro, que eu sou quase uma testemunha do Jeová falando do Silverdices para todo mundo, seja no Twitter, no Instagram, na minha lista de contatos do celular. Então muito obrigado. Se inscreveram? Amo vocês. Agora compartilha, curte e comenta os vídeos, que isso é muito importante pra gente alcançar essas métricas do YouTube. Beleza? Bora pro nosso assunto principal, que é falar de Superman. Vamos lá, né, galera? O fã da DC, ou aquela criança que cresceu assistindo as animações da DC na TV, já viu várias vezes aquele Superman, né, o Clark Kent, o Kal-El, a criança que caiu no Kansas e virou fazendeiro, usa roupinha quadriculada, queixinho quadrado com furinho no meio. Maravilha! Mas eu preciso falar para vocês que existem várias versões do Superman, e nem todas elas são essa versão aí do hétero topzera que vai no Vila Mix, beleza? Só pra ficar fácil de vocês entenderem, nem todas as versões do Superman, por exemplo, caíram no Kansas. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês de duas versões do Superman, o Calvin Ellis e o Val Zod, beleza? Eu sempre falo o nome do segundo errado, e é isso. E olha que nessa conta eu nem coloquei o John Henry Irons, ou podia colocar até o Shaquille O'Neal no meio dessa conta, que maravilha. Mas antes de eu explicar melhor para vocês quem são esses dois Supermans, eu preciso convidar vocês para uma história da DC. Senta que lá vem a história. A DC foi a editora que ela criou esse conceito de super-herói, até aí maravilha, obrigado DC. Maravilha, vendiam quadrinhos adoidado e uau, todo mundo queria ver esses caras loucos que usa cueca em cima da calça, que deve ser da hora, né? Um conceito muito legal para super-herói. Vamos colocar uns caras aí de capa e cueca em cima da calça que vai dar muito certo. E deu. Glória a Deus. Mas em determinado momento, as vendas dos quadrinhos ela começou a cair. Eles tinham ali as suas histórias centradas, fechadinhas ali, e maravilha, e o rádio ainda dava uma ajudada, mas começou a cair a venda. E aí a DC ela teve a brilhante ideia, porque o que ela começou a fazer? Ela começou a fechar ali umas equipes criativas para histórias fechadas, arcos separados do fio central da história narrativa ali, do cânone do que é o super-herói, que ela vendesse a história ali e pronto. Deu muito certo isso, mas em um determinado momento virou um salseiro, porque ninguém mais sabia o que era o que. Com isso, essas equipes criativas elas tinham liberdade ali para às vezes mudar um pouquinho algum detalhe da história de origem dos personagens, ou até criar ali um final para esse personagem. Mas a DC, para organizar tudo isso e tentar deixar isso mais coeso, teve uma outra brilhante ideia, que ela chegou e falou: pronto, a gente vai colocar esses heróis para lutarem ou para viajarem juntos em alguns momentos, e daí começaram a surgir tudo que era crise que vocês podem imaginar, crises finais, crise das infinitas terras, crise das terras muito loucas, tudo que vocês querem de crise aí, a DC colocou no meio para tentar dar sentido para essas histórias diferentes. E aí foi daí que surgiu o conceito de terras em números, né? Terra 1, 2, 3, Terra A, Terra B, Terra Ômega, que é o que também tem agora, e beleza, deu tudo certo, ficou tudo organizado e ponto. E aí, daí, né, desses números,
diferentes terras surgiram uns arcos animais e todo fã de história em quadrinhos gosta. E a gente pode falar aqui, né, ó, Reino do Amanhã, eu tenho aqui Justiça, tem Entre a Foice e o Martelo, Batman Ano 1000, tem várias histórias, inclusive tem os retcons, né, essas histórias recontadas, como tem saído agora, Terra 1, né, Superman Terra 1, Batman Terra 1, Mulher Maravilha Terra 1, tem dos Jovens Titãs, tem do Lanterna Verde, tem várias histórias, e o que é muito legal pro fã de quadrinhos, porque ele consegue acompanhar alguns arcos fechados ou às vezes algum retcon. E aí dentro disso tudo, às vezes alguma dessas histórias elas são absorvidas pela linha central, transformando tudo isso em cânone. Apesar que com esse conceito de terras em números, tudo isso acabou virando cânone. Só que o que a gente conhece é o Terra 1, e aí tem todas as terras diferentes. Então beleza, fizemos aqui essa listão de história, historinha contada, maravilha. Eu preciso falar pra vocês do Val Zod, o Superman da Terra 2. Esse Superman é um Superman negro, que ele é pacifista, mas ele, quando caiu na Terra, foi aprisionado dentro do asilo Arkham. E aí ele só foi liberado adulto, então ele só conseguiu fugir, sair de lá adulto. E ele é um Superman poderosíssimo, que inclusive já lutou contra o Darkseid e contra uma versão ali vilanesca do Superman em algum desses confrontos de vários Supermans de terras diferentes. E esse Superman, ele ainda tem uma particularidade muito interessante, porque como ele ficou preso dentro do asilo Arkham em salas escuras ou salas sem luz solar, até para não desenvolver os poderes, quando ele foi liberto, ele criou uma espécie de fobia a lugares abertos. E aí a gente está falando de um Superman, um personagem que pode voar, ou seja, o mundo inteiro pode ser dele, né? Já que quando ele está voando ele não tem limite geográfico, mas ele tem medo de lugares abertos. Saindo da Terra 2, eu convido vocês a irem para a Terra 23 conhecer o presidente dos Estados Unidos. Isso mesmo, nós temos o Superman, que ele é presidente dos Estados Unidos, e apresento a vocês o Calvin Ellis. Calvin Ellis é uma versão do Superman que caiu nos Estados Unidos, mas ele foi criado pela família Ellis, não pela família Kent. A família Ellis é uma família de negros ativistas, e ele foi criado ali dentro desses preceitos, cresceu, se envolveu com política e virou presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele é presidente dos Estados Unidos, ele é Superman, e ele criou uma Liga da Justiça só com super-heróis negros. As histórias dele são histórias que elas têm um poder e um papel político muito, mas muito importantes. Inclusive tem um outro ponto dentro das histórias do Calvin Ellis, que ele conseguiu reprogramar o Brainiac, e o Brainiac, ele assumiu ali a forma do Calvin Ellis. Então quando o Calvin Ellis não tá dentro da Casa Branca, quando ele tá de Superman fazendo o trampo dele fora do trampo civil, é o Brainiac que fica na Casa Branca para não dar na telha que temos o que o presidente dos Estados Unidos é o Super-Homem. E aí, mais curioso ainda é que o Calvin Ellis, ele é um personagem que ele foi baseado em duas personalidades da história negra mundial, Barack Obama e Muhammad Ali. Isso, inclusive, segundo os criadores, eles fizeram ali o desenho baseado no Barack Obama, eles olharam e falaram, não dá, né? Não dá pra ter um Superman com um sorrisão do Barack Obama. E aí eles olharam, eles gostavam muito do Muhammad Ali, mas falaram, mas o Muhammad Ali também tem um sorrisão e bota medo. Então vamos misturar os dois, temos o Superman perfeito. Mas aí, né, por que de todo um rebuliço que apareceu na internet? A Warner, nas últimas semanas, divulgou que o J.J. Abrams ele irá dirigir um filme do Superman e até então um reboot. Mas ninguém confirmou que o Henry Cavill estaria no filme. Essa é a primeira parte. A segunda parte dessa notícia confirmava que o Ta-Nehisi Coates, roteirista dos HQs do Pantera Negra, e pra mim uma das melhores histórias que eu já li aqui na Ação Sobre os Seus Pés, que inclusive é uma história que fala muito sobre política em Wakanda, tá? Ele foi confirmado como roteirista dos filmes, e aí você juntou ali o J.J. Abrams, essa ideia que aparentemente já rolava em Hollywood, falando que se J.J. Abrams virasse diretor de um filme de Superman, seria um filme com um Superman negro, o Coates. E daí pronto, você junta um
boato que já rolava desde 2019, que J.J. Abrams tinha o interesse em ser um diretor de um dos filmes do Superman, que ele tinha interesse em criar uma história com o Superman negro, e eles confirmam o Coates como roteirista, Superman de Wakanda chegou na DC. E aí a galera ficou meio louca, porque pra galera ia ser um reboot do universo DC, um reboot do Superman que todo mundo conhece, mas colocando um Superman negro. A galera nem foi atrás de saber quem era o Superman negro. E sabe qual que é o pior? O Calvin Ellis, ele é tão importante dentro do universo DC quanto o Clark Kent da Terra 1, porque inclusive existe uma Liga da Justiça de todos os universos depois de um crossover, mais um dos crossovers que passaram pela DC, e o Superman escolhido para liderar essa Liga da Justiça é o Calvin Ellis. E sabe quem mais também faz parte dessa Liga da Justiça? O Flash da Terra 1. E essa história ela está sendo publicada, então você tem aí agora um arco, sem falar que você tem um arco que envolve um Superman, política nos Estados Unidos e política mundial muito legal, e você tem uma Liga da Justiça que ela é transversal a todas as terras e que o líder é um Superman negro, e que tem o Flash, que é o mesmo Flash do universo DC, esse que a gente está vendo nos cinemas. Então pronto, você junta tudo isso, você junta J.J. Abrams, nós temos uma história incrível para sair, e nada disso exclui o Henry Cavill, que sem sombra de dúvidas é perfeito como Superman. E eu ainda falei que eu não coloquei nessa conta o John Henry Irons, que o John Henry Irons é o Steel, que foi na década de 90 interpretado pelo Shaquille O'Neal. Ele é uma versão do Superman da Terra 1 que existiu justamente quando o Superman morreu, quando o Superman foi morto pelo Apocalipse. Então olha só, além desses dois Supermans que eu falei, que seriam ali histórias sensacionais para serem abordadas nos cinemas, nós ainda temos o Steel falando disso dentro da morte do Superman. Ou seja, nós temos aí pelo menos 3 personagens que podem ser Supermans negros, que podem ser adaptados pelo J.J. Abrams e o Coates, e que podem ter aí, quem sabe, Michael B. Jordan interpretando o personagem. Por que não? Já que existem também boatos de reuniões entre Michael B. Jordan e a Warner para tentar convencer ele a interpretar o Superman no cinema. Então vamos lá, pensando em tudo isso que eu falei, ainda faz muito sentido essa bagunça que tá o universo DC nos cinemas, e aí eu espero que em algum momento chegue alguém e fale, vamos fazer uma crise das infinitas terras e arrumar isso, porque vocês têm aí pelo menos 3 Batmans diferentes sendo citados, 2 Coringas diferentes, você tem um Aquaman que não era um Aquaman que é o Aquaman, você tem a Mulher Maravilha que arrancava a cabeça, a Mulher Maravilha que não arranca a cabeça, enfim, a gente tem ali vários pontos diferentes que eles precisam ser costurados para transformar esse universo DC em um universo mais coeso no futuro, e aí talvez esse arco do J.J. Abrams sirva para isso depois do Flashpoint, por que não? Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto a essas diferenças de Supermans, e eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo, aqui no Silverdices. Fechou? Abraço. Glória a Deus. Glória a Deus.